Hoje eu queria deixar uma palavra para você que está em Gênesis 21, de 8 a 20. Todos nós conhecemos a história de Abraão e Sara. Todos nós sabemos que eles aguardavam por uma promessa grandiosa na vida deles. Eles aguardavam por um herdeiro, que desse herdeiro viria povos, que desse herdeiro viria nações, que esse herdeiro tornaria Abraão pai de multidões e Sara mãe de nações. Só que Sara, vendo que essa promessa se demorava, ela deu uma ideia para Abraão e infelizmente Abraão anuiu. Ela falou: toma a minha escrava Agar e concebe através dela para que ela coloque uma criança nos meus braços. Só que ela não imaginava o cenário de ciúmes que ela estaria criando dentro do casamento dela, um problema que se arrastou por anos, e ela não imaginava a rivalidade, a divisão que o filho da carne, Ismael, e o filho da promessa teriam entre si. Sabe, uma rivalidade que tem se arrastado pelo decorrer dos anos entre os ismaelitas, os árabes e os israelitas, a nação de Israel. Sabe, algo que tem se arrastado e que tem sido um problema tão grande, porque ela não quis esperar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida deles. Nasceu então Isaac, o filho da promessa, de um homem de 100 anos já amortecido, de uma mulher de 90 anos que era estéril, mas Deus fez um grande milagre na vida deles. E o menino dela crescia, e o menino dela, Isaac, que significa riso, foi desmamado. Quando ele tinha 3 anos de idade, eles deram um grande banquete para comemorar isso, mas tinha algo que estava sendo um problema na vida de Sara. É que Ismael estava crescendo mais do que Isaac. Ismael, ele já estava com 13, 14 anos de idade, ele já era um adolescente, e o crescimento contínuo de Ismael embaixo dos olhos dela irritava ela profundamente. Você sabia que o teu crescimento irrita muita gente? Infelizmente, as pessoas não gostam da nossa expansão. As pessoas não gostam da nossa prosperidade, principalmente quando elas se comparam conosco e se sentem menores, principalmente quando elas acham que a nossa progressão, sabe, a nossa progressão é muito maior do que a delas. Elas acham que Deus está te abençoando mais do que abençoa a vida delas. Todo crescimento vem das mãos de Deus. E isso incomoda muito, principalmente as pessoas que têm mania de ficar observando a vida dos outros. Ao invés de viverem a sua própria vida, ao invés de buscarem o seu próprio desenvolvimento, elas ficam observando a vida dos outros. Então Sara diz a Abraão: rejeita a escrava e o seu filho, coloca eles para fora. Sabe, toda vez que a sua vida começar a incomodar por causa do sucesso, pessoas se levantarão para colocar um ponto final. Assim como a vida de Daniel incomodou muito, porque ele estava tendo muito mais projeção do que aqueles 120 governadores das províncias. Eles arrumaram para a cabeça dele, eles engendraram, eles puxaram o tapete debaixo do pé dele, e ele foi jogado na cova dos leões para ser engolido vivo. Tudo isso pareceu muito penoso para Abraão, que amava Ismael. Todavia ele se levantou de madrugada, ele tomou pão e água, e ele colocou nas costas de Agar, deu o menino a ela e a despediu. Pão é uma alusão a Jesus Cristo, o pão da vida. Pão é uma alusão à palavra que nos sustenta, que nos alimenta. A água é uma alusão ao Espírito Santo de Deus, ao enchimento com o Espírito, ao revestimento, ao mover de Deus na nossa vida, a glória do Senhor conosco. Agar, ela foi errante ao deserto de Berseba. Todas as vezes que nós formos rejeitados,
Todas as vezes que nós formos colocados para fora, todas as vezes que nós formos convidados a nos retirar de algum lugar onde a nossa vida não é mais aceita, onde as pessoas estão olhando a gente de cara feia, onde as pessoas estão querendo ver a gente pelas costas, a nossa tendência é entrar num grande deserto, o deserto da mágoa, da decepção, da frustração, sabe? Temos um trabalhão para lidar com todas as questões do coração, para trabalharmos com perdão. Tendo acabado a água, Agar colocou o menino embaixo do arbusto. Quando atravessamos um longo deserto, o pão acaba. E aí a nossa tendência é querermos nos saciar de água. Mas quando continuamos andando nesse deserto, a água também acaba. Quantas vezes nós ficamos tanto tempo no deserto que parece que nós estamos sem pão, parece que a palavra de Deus não vai mais se cumprir na nossa vida, parece que está vindo tudo na contramão da palavra de Deus, nós não conseguimos mais sentir a voz de Deus, nós não conseguimos mais sentir o mover de Deus, parece que a mão de Deus não é mais com a nossa vida, nos sentimos deixados, nos sentimos abandonados por todas as pessoas, nos sentimos prostrados. Quando somos colocados para fora, parece que nós deixamos de ter valor para as pessoas, parece que nós nos tornamos invisíveis a elas, parece que a nossa vida não oferece mais vantagens e nós vivemos no mundo da utilidade, que nós valemos pela utilidade que nós temos e quando parece que nós não temos utilidade, nós somos descartáveis. Ismael, ele foi largado embaixo de um arbusto. Só que eu quero te dizer uma coisa, foi Deus que plantou aquela árvore no deserto. Deus sabe tudo que você vai passar. Deus sabe os desertos que você vai atravessar e Ele planta árvores de refrigério para a tua vida. Deus faz nascer árvores no deserto para te preservar, faz nascer árvores para promover sombra para você, para promover sobrevivência para a tua vida. Só que quando você, no deserto que você está atravessando, você achar que você não tem mais nada, você ainda pode chorar. Levante a sua voz e chore. Chore a sua causa diante do Senhor. O versículo 17 diz: Deus ouviu a voz do menino. O anjo de Deus bradou do céu: Agar, o que tu tens? Não temas, não temas. Deus, Ele ouviu a voz do menino. Da onde tu estás? Todas as vezes que o quebrantamento tomar conta do teu coração, coisas excepcionais vão acontecer. Ergue-te, Agar, levanta o menino, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo os olhos dela, ela viu uma fonte de águas, ela encheu o odre e deu de beber ao menino. Deus, Ele é a fonte da tua vida, Ele tem uma unção nova, Ele tem águas novas para você, Ele tem uma unção nova, Ele tem um mover novo. Sabe, se te colocaram para fora, eu quero te dar uma notícia: Deus tem planos com a tua vida. Quando o homem fala não, Deus diz sim. Os humilhados, eles serão exaltados. Deus tem sonhos com você, Deus tem projetos com você. Quando o velho se esgota na tua vida, ele tem um mistério novo com você. Um novo tempo, uma nova história, uma nova palavra começa a vigorar sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque no versículo 20 diz assim: Deus estava com o menino. Sabe, Deus estava com o rapaz. Diz no versículo 20, não adianta tentarem te destruir, não adianta tentarem sufocar os teus sonhos, te colocar para fora. Se Deus está com você, Ele vai ser glorificado na tua vida. E as pessoas que te colocaram para fora vão ver isso. Versículo 20 diz: e o rapaz cresceu,
Quando Deus está conosco, nós crescemos até no meio do deserto. Sabe, quando ele entrou no deserto, ele era um menino, mas no deserto ele se tornou um rapaz. Porque a função do deserto na nossa vida é justamente essa. A função do deserto na nossa vida é o nosso amadurecimento. Habitou no deserto, tornou-se flecheiro, casou-se. Versículo 25:16 diz que ele gerou 12 príncipes. Diz que ele viveu 137 anos, se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Ismael significa o Deus que te ouve no meio da aflição que você está vivendo. Guarda isso no teu coração. Deus te ouve. Quando você acha que não restou mais nada, Deus ouve as tuas lágrimas. Deus ouve o teu clamor. Deus falou para Agar: Agar, você acha que você está vivendo um momento terrível? Mas ele falou: não temas. E ele abriu os olhos dela e ela viu fontes de águas. Deus tem fontes de águas para a tua vida. Você não precisa ter medo, porque Deus é com você. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus é com você. E porque Ele é com você, Ele vai ser grandemente glorificado na tua vida. Deus te abençoe e te dê uma semana cheia de paz. Amém?